Olá, então sejam todos bem-vindos. Vamos prosseguir hoje a nossa série de vídeos sobre o desenvolvimento da China, sobre as raízes históricas, políticas e culturais da China atual, da China moderna. Então, vimos no nosso último vídeo, não é, todo aquele movimento que desembocou até a Revolução Chinesa de 1911, né, a chamada Primeira Revolução Chinesa, que foi a revolução liderada em grande parte pelo líder, pelo chefe republicano Sun Yat-sen. Muito bem, acontece que, veja, o Sun Yat-sen ele liderou esse movimento e ainda hoje, tanto por Taiwan quanto pela China comunista, Sun Yat-sen é considerado o pai da China moderna. Só que o Sun Yat-sen ele ficou pouco tempo no governo republicano. Na verdade, ele foi apenas um líder provisório, porque logo após a primeira revolução chinesa, a revolução de Sun Yat-sen, ele acaba sendo substituído e a China entra num período caótico, sendo que cada província chinesa, cada uma das grandes províncias da China, passa a ser liderada por um general ou por um chefe militar local. Esse período da China, que vai de mais ou menos 1913, 1914 até 1927 aproximadamente, é conhecido como período dos Senhores da Guerra. Período dos Senhores da Guerra. Quer dizer, eram vários líderes militares que estabeleceram governos de influência local e a China fica num período assim meio caótico em que vários governantes se sucediam, certo? Vários chefes militares. Inclusive, um deles tentou restabelecer temporariamente um governo monárquico, o que deu errado, e acabou novamente sendo estabelecida a república. Então a China ficou num período bastante conturbado, e esse período conturbado da China coincidiu com o período em que a Europa entrou na Primeira Guerra Mundial. Quer dizer, se por um lado a China estava num período politicamente bastante anárquico, caótico e complicado, nesta época a Europa também estava numa situação difícil em que as potências europeias estavam num processo de autodestruição na Primeira Guerra Mundial. Muito bem. Veja, nesta fase também, nesse período ali 1912, 1913, o Sun Yat-sen cria o chamado Partido Nacionalista, o Kuomintang, que por sinal existe ainda hoje. Kuomintang, Partido Nacionalista. Vejam, após esse período conturbado, não é, da Primeira Grande Guerra, né, a Primeira Guerra Mundial, quando ela é encerrada, não é, e o Reino Unido da Grã-Bretanha, França, Estados Unidos saem vitoriosos, o Império Alemão sai derrotado, né, como todos sabem. Vale lembrar que até esta época do começo do século XX, qual era a situação da China? A China estava dividida, estava repartida, como mostra uma caricatura do século XIX, a China estava repartida como se fosse uma grande pizza entre várias potências europeias. Então, dentro da China havia áreas de influência da França, áreas de influência do Reino Unido da Grã-Bretanha, áreas de influência do Império Alemão, áreas de influência do Império Japonês. Então, a situação da China no começo do século XX era bastante dramática. Entre as várias áreas de influência de potências europeias, havia as áreas que estavam concedidas ao antigo Império Alemão. Com o término da Primeira Guerra Mundial, quando chegamos em 1919,
1919, ocorre a Conferência de Paz de Paris. E uma das determinações da Conferência de Paz de Paris foi que aquelas regiões da China, do antigo Império Chinês, que estavam sob concessão, sob a autoridade do Império Alemão, aquelas áreas que estavam sob a autoridade da Alemanha deveriam ser transferidas para o Japão. Indignados, não é, os intelectuais, professores e grupos estudantis na China realizaram uma manifestação contra esta determinação da Conferência de Paz. Então, ainda em 1919, ocorre o movimento 4 de maio. Movimento 4 de maio, em que grupos de professores, grupos estudantis, intelectuais, principalmente no sul da China, ali na região onde está Beijing, iniciam uma série de manifestações contra esta determinação. É precisamente neste ano de 1919 que ocorre uma mudança no curso da história da China moderna. É uma nova mudança, quer dizer, a China vai tomar um outro rumo a partir deste ano. Porque neste ano de 1919, além da Conferência de Paris, além desse movimento em 4 de maio, dos jovens estudantes e professores no sul da China, em março de 1919 ocorreu a criação da chamada Internacional Comunista. Né? Lembrando, né, que em 1917 ocorreu a Revolução Russa, depois da criação da União das Repúblicas Socialistas Soviéticas. Então, pouco tempo depois da Revolução Russa, em 1919, é criada a Internacional Comunista. E os comunistas russos, não é, liderados por Lenin, naquele contexto histórico, tinham todo um planejamento, tinham toda uma ideia já bastante bem nítida no que diz respeito à China. Quer dizer, logo em 1919, após a criação da Internacional Comunista, os comunistas soviéticos começam a criar núcleos dentro da China. Quer dizer, a partir de 1919, núcleos marxistas, pequenos grupos, não é? Núcleos de pequenos pensadores, professores marxistas, começam a criar, a cooptar, não é? Estudantes, pequenos intelectuais, tradutores, etc., para grupos marxistas dentro da China. Quer dizer, o marxismo, o socialismo, ele só começa a penetrar na China a partir de 1919, a partir daquela determinação, depois daquela determinação da Conferência de Paz e depois da Revolução Russa. Então, veja o que está acontecendo aqui. Não é? Sob a autoridade de Moscou, sob a autoridade da Internacional Comunista, é criada uma espécie de base, né, uma espécie de base socialista dentro da China, muito pequena ainda nesse contexto. A Internacional Comunista enviou nesta época um agente, que foi o Grigori Voitinsky. Grigori Voitinsky, e além do Grigori Voitinsky, que era russo de fato, também um socialista holandês, que tinha um codinome que era o Merin, tá? Esses dois, Merin e o Voitinsky, foram responsabilizados pela Internacional Comunista de criar na China um PC, um Partido Comunista.
E de fato isso aconteceu. Nesta época na China, ali logo depois do movimento de 1919, o movimento 4 de maio, havia grupos de professores, de estudantes, como Li Dazhao, o professor Shen Duxui, que possibilitaram a criação do Partido Comunista Chinês. Só que, paralelamente à criação do Partido Comunista Chinês, ocorreu outro processo. Porque, veja, naquele contexto, a base comunista na China, o Partido Comunista da China, ainda estava em germe, era algo bastante pequeno. E é desta época aqui, do começo dos anos 20, do começo da década de 20 do século 20, a partir de 1920, que Moscou, a União Soviética e a Internacional Comunista fazem uma aliança com o Sun Yat-sen. Exatamente. Vale lembrar, Sun Yat-sen não era socialista. Mas, nesta época, a China ainda estava sob comando dos generais senhores da guerra. O Sun Yat-sen percebe a situação e, sem meios de tomar o poder, sem uma espécie de exército organizado que conseguisse superar e vencer os senhores da guerra, o Sun Yat-sen decide tecer uma relação de parceria com Moscou. Então, Moscou, a União Soviética Internacional Comunista, faz uma aliança com o Partido Nacionalista. E, seguindo as determinações da Internacional Comunista, o Partido Comunista Chinês, ele também se alia ao Partido Nacionalista. Porque vale lembrar, o Partido Comunista foi criado por determinação da Internacional. Então, o Partido Comunista segue as determinações da Internacional Soviética Comunista. Por causa disso, então, por causa dessa parceria realizada entre Moscou e Sun Yat-sen, é que naquela época, na União Soviética, no que seria a Rússia, no final das contas, se disse que o Sun Yat-sen havia se tornado um homem de Moscou. E por que o Sun Yat-sen fez isso? Porque os comunistas soviéticos tinham toda uma estrutura financeira, uma prática revolucionária que seria ensinada aos nacionalistas. Então, de um lado, Sun Yat-sen queria tomar o poder na China, e do outro, os comunistas estavam apoiando, os comunistas soviéticos passaram a apoiar o Sun Yat-sen a realizar esse processo. Como concretização desta parceria, a União Soviética e a Internacional Comunista financiaram a criação de uma base militar, uma academia, que foi chamada de Academia Militar Whampoa. Academia Militar Whampoa. Nesta academia era realizado, evidentemente, treinamento militar para a formação de um exército revolucionário nacionalista. Nesta academia treinavam grupos de nacionalistas e comunistas. Treinamento militar. Certo? Quem financiava, dava suporte financeiro e logístico à academia era a União Soviética, financiando o Kuomintang. Paralelamente, enquanto havia aliança entre o Partido Comunista Chinês e o Kuomintang, paralelamente, por trás dos bastidores, a União Soviética ordenou que os comunistas chineses entrassem no Kuomintang, no partido do Yat-sen. Ou seja, passassem a se infiltrar no Kuomintang. Claro que no raciocínio de Moscou, certamente a ideia era uma aliança provisória entre nacionalistas, mas depois os socialistas os derrubariam. O Sun Yat-sen, ele morreu em 1925.
E ele foi substituído na liderança do Kuomintang por um militar chamado Chiang Kai-shek. Chiang Kai-shek. O Chiang Kai-shek, inclusive, recebeu algum treinamento, alguma orientação da parte dos próprios russos soviéticos. Bom, só que o Kai-shek, evidentemente, ele era do Partido Nacionalista e o Kai-shek era um republicano de caráter autoritário, mas ele nunca foi socialista. E o Kai-shek, após a morte do Yatsen, o Kai-shek ele tinha uma certa desconfiança. Ele percebeu que estava havendo um processo de infiltração comunista no Kuomintang, no Partido Nacionalista. Por causa disso, em 1927, uma vez que as tropas nacionalistas já estavam razoavelmente bem formadas, bem adestradas e educadas militarmente, o Kai-shek ele rompe a aliança entre nacionalistas e comunistas. Quer dizer, o Kai-shek ele toma a dianteira, ele corta relações com a União Soviética, corta relações com o Partido Comunista Chinês e ele começa a realizar expurgos, expulsando os comunistas de dentro do Kuomintang e da Academia Militar Whampoa. E a partir de então, os comunistas caem numa espécie de estado de ilegalidade e são perseguidos, reprimidos e perseguidos pelo Partido Nacionalista. Inclusive, o Partido Nacionalista reprimiu os comunistas posteriormente também na cidade de Xangai, no meio de uma revolta comunista. A partir de 1927, então, a China entra num período de guerra civil, em que grupos de nacionalistas entram em guerra com os comunistas apoiados por Moscou, pela União Soviética e pela Internacional Comunista. Então, vemos aqui, então, como a história da China já se deslocou para um outro rumo, para um outro processo histórico. Quer dizer, anteriormente vimos o imperador havia caído por causa da penetração de ideias, de concepções ocidentais, como a própria concepção de república, certo? Baseada naqueles ideais do iluminismo e do secularismo. Agora vemos que a partir de 1919 e da ascensão da União Soviética, penetra no interior da sociedade chinesa ideias de teor marxista, ideias revolucionárias socialistas. Provisoriamente ocorre uma aliança entre nacionalistas e socialistas, só que essa aliança é desfeita por Chiang Kai-shek e a China entrará num período de guerra civil. Então, basicamente é isso. No nosso próximo vídeo, vamos analisar esse período da Guerra Civil e a ascensão de Mao Tse-tung, quando esse processo todo desemboca na segunda grande revolução chinesa, que foi a Revolução de 1949, que leva ao poder Mao Tse-tung com apoio da União Soviética de Stalin. Bom, eu espero que tenha tudo ficado claro. E nos vemos até a próxima, então. Gostou do vídeo? Não esqueça, dê o seu like, assine o canal, toque o sininho.